Assim, quando a gente fala de organizar e arrumar, existe uma diferença. Por quê? Porque a organização, ela tem uma estratégia por trás. E quando a gente está falando em organização, uma das etapas importantíssimas é o descarte. Que é o quê? É a gente pegar tudo aquilo que a gente não usa mais, que está quebrado, e doar ou jogar fora. Agora, você fica pensando, você deve estar pensando, pô, mas descartar, normalmente a gente tem um certo apego. Então, descartar pode ser difícil, mas aí a gente tem uma estratégia e aí eu vou te dar umas dicas de como é que você pode se organizar para conseguir descartar os seus pertences. A gente precisa classificar os pertences de 4 maneiras. A gente tem aquilo que a gente chama de trash, que é teoricamente o lixo, são aquelas pertences nossos que não tem nem valor funcional, nem valor emocional. Se não tem nem valor funcional, nem valor emocional, são aqueles pertences que a gente pode então descartar, que a gente pode doar e mandar embora da nossa vida. Um outro tipo de pertence é o que a gente chama de tools, que são as ferramentas. Isso significa o quê? São aqueles objetos, aqueles pertences que têm valor funcional, mas não têm valor emocional. Aí é legal a gente manter esses pertences, mas a gente vê exatamente desses funcionais o que a gente realmente está usando e manter. E alguns desses pertences, eles podem estar variados, eles podem estar quebrados com algum defeitinho. Então, por exemplo, você pode ter uma televisão quebrada, que ela é funcional, mas às vezes não tem apelo emocional, ou uma torradeira, então ou um relógio. Então, todos esses pertences que têm valor funcional, mas não têm valor emocional, eles podem sim ficar, mas desde que eles não estejam quebrados e desgastados, né, destruídos, assim. Se tiver, porque essa coisa de ficar guardando objetos antigos como uma relíquia, isso daí a gente não deveria estar fazendo, a gente deveria descartar, tá? Então, esses tools, esses pertences tools, a gente mantém se eles estiverem em bom funcionamento, se forem objetos que a gente ainda consegue usar. Senão, a gente manda embora ou a gente manda para o conserto. Nada de ficar com coisa quebrada em casa. Uma outra forma da gente tratar desses pertences são aqueles que a gente chama de toys. O toys são aqueles pertences que não têm valor funcional, mas têm valor emocional. Esses a gente tem que filtrar, então a gente tem que separar todos esses e aí filtrar quais vão ficar e quais não vão ficar. E aí é legal a gente fazer tipo um ranking, sabe? Um ranking daquilo que eu gosto mais pro que eu gosto menos, e aí o que eu gosto menos eu tento me desapegar e mandar embora, porque quanto mais espaço eu tiver, né? Quanto mais meu ambiente flua sem excesso de coisas, melhor. A energia ela fica melhor, a casa ela fica mais harmonizada, ela fica mais saudável. E a quarta forma da gente classificar os nossos pertences é quando a gente chama de treasure. No caso do treasure, significa que o pertence ele tem valor funcional e valor emocional. Esses, então, são os pertences mais difíceis da gente descartar, né? Porque além deles serem úteis, eles ainda tocam no seu coração. Mas, de novo, é legal fazer o tal do ranking e aí descartar. Se algum desses pertences estiver avariado, manda embora ou, no mínimo, conserta. A gente, então, não pode ficar com pertence quebrado dentro de casa.